Você já percebeu que algumas coisas do dia a dia que parecem simples, na verdade escondem fenômenos bem interessantes por trás? Meu nome é Matheus e hoje eu e a minha colega Daniela vamos apresentar para vocês dois experimentos simples com coisas com materiais do dia a dia para mostrar dois fenômenos muito interessantes e explicar para vocês por que eles acontecem. A ideia desse vídeo é mostrar que a ciência dos materiais, ela não está só em laboratórios ou equipamentos chiques como a gente imagina. Na verdade, ela está no dia a dia, ela está em situações cotidianas com materiais cotidianos, que é o que a gente vai mostrar para vocês hoje. Então, para o primeiro experimento, eu vou usar uma vasilha com água, um pouco de orégano e um pouco de sabonete líquido. O orégano aqui, ele vai servir para a gente só enxergar melhor o que está acontecendo na superfície da água. Quando eu coloco o orégano na água, ele fica espalhado por toda a superfície, e só na superfície. Isso acontece porque a água ela tem uma espécie de película invisível. É como se fosse uma pelezinha, digamos assim, por cima aqui. Essa película, ela existe por conta de uma propriedade que a gente chama de tensão superficial. Falando de um jeito bem simples, as moléculas de água elas gostam muito de estar juntas entre si, elas têm uma atração muito forte entre si. Na superfície, elas ficam ainda mais presas umas às outras, formando justamente isso que eu disse, como se fosse uma pele fininha. É por isso, por conta dessa tensão superficial, que alguns insetos conseguem andar sobre a água, por exemplo. É por isso também que gotinhas de água elas acabam ficando arredondadas em algumas superfícies. Só que agora, olha o que acontece quando eu pego um cabinho de uma colher normal e eu molho um pouquinho no sabão líquido e coloco aqui na superfície. É como se o orégano, ele acaba sendo totalmente espalhado. Ele vai rapidamente para as bordas. Isso aqui, o sabão líquido, ele não está assustando o orégano, não está acontecendo nenhum tipo de reação química nesse sentido. Na verdade, o que acontece aqui é uma mudança da superfície da água. O sabão líquido, ou detergente também, isso também pode ser feito com detergente, eles têm na sua composição um composto que a gente chama de tensoativo. Esse composto, ele consegue quebrar parte daquela película que eu falei que existe aqui. Ele diminui a tensão superficial no ponto onde ele encosta. Então, é como se no ponto onde ele encostou, ele quebrasse essa película e as águas que tem aos arredores, que ainda tem uma tensão superficial maior, elas puxam a superfície para os lados. E como o orégano está flutuando nessa superfície, ele acaba sendo levado junto. Ele acaba indo para as bordas. Então, o que a gente vê como uma reação rápida do orégano, na verdade, é uma mudança da superfície da água causada pelo sabonete líquido. Então, agora que a gente viu que o detergente ele consegue mudar a superfície da água, vamos ver um outro efeito que é muito comum no nosso dia a dia. Todo mundo sabe que a água e o óleo eles não se misturam. Mas qual que é o motivo disso? E por que quando a gente coloca detergente nessa mistura, ela acontece de forma muito mais fácil? Vamos entender. Então, aqui eu tenho uma xícara de água e uma xícara de óleo. Eu vou colocar os dois dentro da taça pra gente observar. Quando eu coloco os dois juntos no mesmo recipiente, eles se separam. O óleo ele fica por cima porque ele é menos denso que a água. Mas o principal aqui é que a água e o óleo não gostam de se misturar. A água, ela é polar, ou seja, ela interage muito bem com outras substâncias parecidas com ela. Já o óleo, ele é apolar, então ele interage melhor com as substâncias parecidas com gordura. De forma simples, a água gosta de água e o óleo gosta de óleo. Se eu mexer bastante esse líquido, até parece que ele se mistura por alguns segundos, né? Mas logo depois as gotinhas de óleo elas se juntam de novo e as duas fases se separam novamente. Então, isso acontece porque existe uma interface entre a água e o óleo, ou seja, uma região de contato entre os dois líquidos diferentes. Essa interface ela não é muito estável, porque a água e o óleo eles não têm afinidade entre si. Agora eu vou adicionar algumas gotas de detergente e vou mexer novamente e a gente vai ver o que acontece. Vocês perceberam que agora a aparência ela mudou. Ela ficou mais turva, porque o óleo ele se quebra em gotinhas menores e fica espalhado pela água por mais tempo. Isso acontece porque o detergente ele é um tensoativo.
E o tensoativo, ele tem uma estrutura que é muito interessante. Uma parte da molécula gosta de água e a outra parte ela gosta de óleo. É como se o detergente ele fosse uma ponte entre os dois. Uma parte dele se aproxima da água e a outra parte se aproxima da gordura ou do óleo. Então, com isso, ele ajuda a formar essas pequenas gotinhas de óleo que estão espalhadas na água, como vocês podem observar aqui. São as pequenas gotinhas. E esse processo a gente chama de emulsão. É exatamente por isso que o detergente ajuda a lavar a louça engordurada. Ele não faz com que a gordura desapareça, ele ajuda a quebrar a gordura em partes menores e permite que ela seja carregada pela água. Então, pessoal, esses dois experimentos, eles parecem simples, mas eles mostram conceitos muito importantes sobre superfícies. No primeiro, a gente viu que a superfície da água tem tensão superficial, como se fosse uma película invisível. Quando o detergente, então, entra em contato com essa superfície, ele altera a tensão e isso gera o movimento do orégano. No segundo, nós vimos que a água e o óleo formam uma interface, porque são líquidos diferentes e não se misturam espontaneamente. Com o detergente, essa interface fica mais estável, porque ele consegue interagir com os dois lados, com a água e com o óleo. Então, o detergente ele funciona porque ele age justamente nas superfícies e interfaces.